Nós vamos falar hoje, a última terça-feira, sobre jejum. Vamos falar a última, depois nós vamos falar sobre outro tema. Mas nós vamos falar ainda hoje sobre jejum. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre jejum. Difícil não é aprender sobre jejum. Difícil é jejuar, né? Aprender, ter os conceitos, princípios, nós até sabemos. Agora, abrir mão de alguma coisa para jejuar é um pouco mais difícil. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o jejum de Paulo. Nós vamos falar sobre o jejum de Paulo. E eu quero ler Isaías 58, versículo 8, mas depois nós vamos ler um texto lá no livro de Atos, para nós entendermos um pouquinho. Esse texto de Isaías 58 foi o texto que nós todo tempo falamos aqui sobre o jejum que desagrada a Deus e o jejum que agrada a Deus. Nesse texto Deus mostrou de que um jejum e uma vida espiritual que não vem com atitudes, ela não agrada a Deus. Você pode mostrar que é espiritual, jejuar bastante, mas se você não tem caráter, se a tua postura, se a tua maneira de tratar a tua vida, a tua família, os teus negócios, não é uma maneira que dá um bom testemunho, ele vai dizer que é um jejum que não agrada a ele. Então o jejum que agrada ao Senhor é um jejum que vem acompanhado pelas atitudes. Então nesse texto de Isaías aqui, você pode ler depois em casa, ele vai falar aqui sobre o jejum que eu escolhi, o jejum que me agrada e o jejum que não me agrada. E nesse contexto nós vamos ler o versículo 8, apenas a primeira parte, que diz assim: então romperá a tua luz como a alva. Então romperá a tua luz como a alva. Quando nós falamos então romperá a luz como a alva, vou explicar um pouquinho para você entender, para você ter uma noção que tipo de jejum é esse. O jejum que nós titulamos aqui como o jejum de Paulo. Quando nós falamos aqui sobre a alva, está falando sobre o dia que amanhece. A alva da manhã é quando a escuridão começa a dar lugar à luz. É quando a noite negra da escuridão começa a desaparecer, porque o sol começa a desapontar. Na alva da manhã, o sol começa a brilhar, e a escuridão então vai embora. Você já entrou num quarto escuro para procurar alguma coisa? O que é que você tem mais facilidade de encontrar algumas coisas que você precisa num quarto claro ou num quarto escuro? É claro e óbvio que você tem mais facilidade de encontrar as coisas num quarto claro. Você tem mais facilidade de trabalhar as coisas no presente ou as coisas no futuro. Porque o presente você está vendo aqui e o futuro ainda é escuro, ainda é desconhecido para você. Quando você tem que tomar alguma decisão, quando você está prestes de fazer alguma coisa que se refere ao amanhã, você só planeja, mas você ainda não tem a visão,
porque é como se você estivesse no escuro. Você não sabe se vai dar certo, você não sabe se vai conseguir, você só consegue saber isso no momento presente. Só que a nossa vida, ela não é feita apenas de coisas presentes, ela é feita de decisões no presente que vão interferir no futuro. Agora, pastor, como é que eu posso tomar decisões no presente sobre o futuro, se eu não consigo ver o meu futuro? Ele ainda é escuro. É isso que o texto vai dizer, de que neste jejum, aonde é o jejum, até então romperá a luz com a alva. É o jejum que você busca Deus. Para esse Deus que não conhece apenas o seu presente e o seu passado, mas que sabe muito bem o seu futuro, te revelar de maneira clara o que é que você deve fazer, como deve fazer, qual é o caminho que você deve seguir. Ele vai te trazer a luz, ele vai te iluminar, ele vai te clarear, como diz lá no Salmo 119, luz para os meus pés é a tua palavra. É ela que clareia, é ela que me direciona. E este jejum de Paulo que nós falamos, é um jejum aonde nós vamos buscar ao Senhor, para que Ele nos revele, para que Ele descortine, para que Ele acenda a luz de coisas futuras, que nós precisamos tomar a decisão no presente. Vou casar, devo casar-me ou não? Caso ou compro uma bicicleta? Se eu puder te dar um conselho, caso ou compro uma bicicleta? Se eu puder te dar um conselho, o conselho que eu vou te dar, você precisa jejuar. É uma decisão muito importante da sua vida. E para você tomar essa decisão que vai interferir na sua vida toda, porque você não conhece o futuro, mas Deus conhece o seu cônjuge no futuro, então você tem que buscar a direção de quem? De Deus. Para que Deus te traga o entendimento, para que Deus acenda a luz do teu quarto, para que você enxergue espiritualmente aquilo que você não consegue enxergar humanamente. Um certo momento da minha vida, eu recebi o convite para pastorear uma igreja. Eu era seminarista. Subi ao monte, e no monte alguém profetizou e disse assim na minha vida: o Senhor ouviu as tuas orações. Você tem que tomar cuidado com a profecia, o tempo da profecia e a maneira, tá? Arruma as tuas coisas, arruma a tua mala, porque Deus vai te levar para um outro lugar. E eu queria ir para um outro lugar, era o desejo do meu coração. Uma semana depois o meu telefone tocou, um pastor lá de Curitiba. Ele disse: irmão Odilon, eu sou o pastor fulano de tal, quem me falou de você foi o pastor X, lá de Cananéia, e ele está deixando o ministério, e ele indicou o irmão para assumir lá como pastor.
Aonde eu nasci? Cananéia. Aonde mora a minha família? Mora em Pariquera, perto de Cananéia. Qual é o meu sonho? É pastorear lá, né? É pastorear. O meu sonho é morrer como pastor, pastoreando para lá. Vou me gastar aqui até um tempo, aí depois, estiver bem velhinho, eu vou lá, acabar meus dias lá, né? Já sabe meu sonho. Então, o pastor não quer morrer aqui, não, quero morrer lá, e se morrer aqui, vocês me levam para lá. Aquele convite, me trouxe uma alegria e uma tristeza. Me trouxe uma alegria, poxa vida, eu vou poder pastorear a igreja que eu nasci, a igreja que me converti, a igreja que eu tive chamado, a igreja que eu preguei pela primeira vez, a igreja que me viu crescer, e agora eu vou poder pastorear, vou ser pastor, vou subir naquele púlpito que sempre desejei pregar, sonhei com os pastores que pregavam ali, mas no interior do meu coração tinha um medinho negócio. E eu disse: Senhor, me responde. Então, eu jejuei e orei. Eu estava um dia com a Kombi da igreja, entregando uma cesta no suburbano. Deus me trouxe à memória uma mulher de Deus, profeta. E naquele instante eu orei e falei: Senhor, eu vou fazer um trato contigo. Eu ainda creio que existem profetas na terra que são do Senhor. Eu vou até a casa dela. E quando chegar lá, se ela não me atender, eu nem vou entrar, porque eu vou entender que o Senhor não está nesse negócio. Quando eu cheguei e bati palma na casa dela, ela abriu a frestinha da porta, olhou, depois abriu, ela disse a seguinte expressão: eu estou aqui ocupada com algumas atas da igreja, e disse: não vou atender quem está batendo aí. Aí quando eu olhei que vi que era o irmão, eu falei assim: o irmão Odilon eu preciso atender. Digo: opa. Eu entrei, sentamos na igreja que é perto da casa dela, começamos a conversar. Eu disse: irmã, eu vim aqui para que a irmã orasse por mim, porque eu quero que Deus fale através da irmã, mas eu não vou dizer para a irmã qual é o motivo. E ela então estendeu a mão e começou a orar por mim, orou, disse algumas palavras na oração, e depois, quando ela terminou de orar, ela então começou a dizer algumas palavras para mim, que não tinha nada a ver com aquilo que eu queria. Lá no meu interior, né? Eu disse lá no meu interior: Senhor, não é isso que eu quero. Quando eu terminei de falar, não é isso que eu quero, ela olhou para mim e disse assim: e te digo mais. Esse sentimento que está no teu coração, Deus está te dizendo: não saia do lugar onde você está, não é o tempo. Com a mesma alegria que você vai voltar em dobro em tristeza, porque não é o tempo de eu tirar você. Eu disse: é Deus que está falando agora. Agradou meu coração? Não agradou meu coração. Mas Deus trouxe à luz uma decisão importante que eu ia tomar, que eu poderia ter tomado pelo sentimento, eu poderia ter tomado pela emoção, eu poderia ter tomado pela coincidência de que, deu certo, eu quero sair, recebi o convite, e ainda recebi o convite para um lugar que eu vou ficar perto da minha família. É de Deus, só pode ser de Deus. Mas quando nós estamos à beira de tomar uma decisão importante, você não conhece o seu futuro,
Por isso você precisa jejuar, buscando a direção de Deus, para que Deus clareie no seu presente a decisão que você vai tomar, que vai interferir no seu futuro. Você precisa procurar isso. Olha que coisa interessante no livro de Atos, capítulo 16. Abra aí comigo. Atos capítulo 16, a partir do versículo 6. Atos 16, do versículo 6 ao 10. Olha que coisa interessante. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois desta visão, procuraram partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Olha que coisa interessante nesse texto. Esse texto não nos fala como é que Paulo foi impedido, mas esse texto nos fala que por 2 vezes Paulo estava com um projeto para ir para um determinado lugar, pregar o Evangelho, e ele foi impedido pelo Espírito Santo. Ele falou: então nós vamos para outro lugar. E eles foram impedidos pelo Espírito Santo. De maneira que à noite veio e se esclareceu, deu-se a direção, aonde ele teve um sonho, e esse sonho foi um sonho revelador para onde é que ele deveria ir. Porque nós entendemos que Paulo era um homem de oração e de jejum, era um homem que tinha intimidade com o Espírito Santo. Veja que no texto não fala que eles iam fazer qualquer outra coisa que seria pecado ou erro. Eles iam pregar a palavra de Deus. Mas o texto diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo para ir para determinado lugar. Então nós vamos para outro lugar. E novamente o Espírito Santo disse: não é. Mas depois o Espírito Santo trouxe de maneira clara para onde deveria ir. Sabe, Deus tem várias maneiras de falar conosco. Deus tem várias maneiras. E o jejum é uma das maneiras que nos deixa muito bem sensível ao que Deus quer tratar em nós. O jejum abre esta sensibilidade, nos deixa sensível para nós ouvirmos a voz de Deus. É o jejum. Eu vou compartilhar 2 experiências pessoais minhas, igual essa que eu compartilhei agora. Uma delas é quando eu estava em uma igreja, e eu estava orando, pedindo que Deus, eu achei que já tinha acabado o tempo ali. E sem saber,
a Analice também estava orando. E um dia, depois de uma semana de oração, eu fui olhar o meu e-mail. E aí recebi um e-mail de uma pessoa dizendo: nós vamos ficar sem pastor. O pastor que está aqui vai precisar se ausentar e sair. Podemos indicar o seu nome para ser pastor na igreja? O que vocês acham que eu entendi? É de Deus. Estávamos orando, buscando, clamando. E é interessante que eu não sabia que a Analice estava orando e clamando. Quando eu falei para a Analice: olha, eu recebi esse e-mail tal, o que você acha? Ela disse: é de Deus, porque eu estou orando, estamos pedindo por isso. Sabe qual era a igreja? Uma das melhores igrejas que tem hoje na atualidade. Uma igreja que está bombando. Uma igreja de um povo alegre, abençoado, espontâneo. Vocês estão achando que é essa daqui? Igreja Batista em Jardim Rosimeire. Obrigado, fãs. Olha como que Deus fala. Uma outra coisa que Deus falou de maneira clara foi quando nós entendemos esta visão. Quando Deus nos levou, estávamos orando, buscando, eu e a minha esposa, clamando, pedindo de Deus uma direção, o que a gente faria, que direção que a gente ia tomar, deixaríamos o ministério, o que a gente ia fazer. Eu entendia que não estava conseguindo pastorear como deveria, e a igreja não podia sofrer por isso. Foi quando nós fomos para o encontro de casais e lá Deus falou comigo. Tudo quando você está num processo, buscando a direção de Deus, para você tomar uma decisão importante. Eu anotei aqui rapidinho, pelo menos na minha vida, 3 coisas que são importantes para você entender. Primeira delas, tente ouvir a voz de Deus, não a sua. Tente ouvir a voz de Deus, não a sua. A nossa vontade, o nosso desejo, ela se mistura muito para nós acharmos que é vontade e que é desejo de Deus. Porque a gente tem que tomar cuidado com as coincidências. Porque a gente acha que está orando e aí deu certo aquela coincidência. É Deus abrindo a porta. Pode ser, mas pode não ser. Porque o diabo também ouve a sua oração. Então você tem que tomar cuidado. Você tem que entender se é Deus que está falando com você ou se é a tua vontade. Se Deus falasse o contrário, qual seria o teu sentimento? Porque Deus responde não também. Ou não responde? Deus responde não também. Então você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, não a sua. Não as suas vontades, os seus desejos, mas a voz de Deus. Como que eu vou ouvir isso? Jejuando, passando tempo na presença de Deus. E Deus fala. Ou não fala? Compartilhei aqui do discipulado, lá na casa do irmão Geraldo.
estava no processo de consagração e jejum. Senhor, fazemos o encontro? Não, é tempo, não. E Deus usou a boca dele, quando ele falou, o Espírito Santo claramente falou no meu coração, é eu que estou falando. Então Deus responde de várias maneiras. Deus vai responder no louvor, Deus vai responder numa mensagem, Deus vai responder num irmão que você está conversando, e às vezes está falando sobre outra coisa, e Deus vai usar a boca do irmão, e você vai entender, e às vezes vai ser não. Só que nós não estamos dispostos a ouvir aquilo que é contrário. A gente só está disposto a ouvir aquilo que nós queremos, da maneira que nós queremos. Uma outra coisa, tenha paciência. A falta dela leva à precipitação, e a precipitação faz você tomar decisões erradas e muitas vezes perder a sua bênção. Saul se precipitou em fazer o que não deveria fazer e perdeu o seu reino. Ei, Deus jamais chega atrasado. Ele chega na hora certa. Nós que somos apressados. Tenha paciência. Olha o Espírito Santo. Todo culto é Espírito Santo. Tenha paciência. Sabe? Porque se você tomar uma decisão precipitada, mas pastor, o negócio vai ter que ser amanhã às 10 horas. Meu irmão, você confia em Deus? Mas pastor, se não der certo amanhã às 10 horas, meu irmão, se não der certo amanhã às 10 horas, é porque Deus tem uma outra coisa para você no outro dia, no outro momento, melhor do que esse das 10 horas. Porque se você está com tanta pressa e entende que tem que resolver às 10 horas, então já está resolvido, você não precisa nem orar. Você já resolveu. Já está resolvido. Então tenha paciência. É o que eu mais tenho aprendido na minha vida. É ter paciência. Paciência. Se eu tivesse que nascer de novo, eu ia dizer, Deus, eu vou ficar só na fila da paciência, para vir para a terra. Graças a Deus, estou meditando, estou conseguindo. Faz bom, faz que dá certo. Terceiro, para a gente encerrar, esteja sensível o que acontece ao seu redor. Esteja sensível o que acontece ao seu redor. Sabe o que é? Quando você está orando, jejuando por alguma coisa, esteja sensível. Eu estava dirigindo o meu carro, lá no velório do meu pai, indo para o cemitério, tratar das coisas. E eu estava, não era meu carro, do meu cunhado, estava tocando uma música. Uma música que eu já ouvi. E daqui a pouco a frase daquela música, ela me chamou a atenção. E a frase dela me levou a um texto. E eu comecei a meditar naquele texto. Eu digo, caramba, eu já preguei nesse texto várias vezes, mas eu nunca preguei nesse texto, ou nunca meditei nesse texto do ponto de vista do que está falando aqui. Se você está orando, está jejuando,
Fique sensível ao que acontece no teu redor. Fique sensível ao culto. Fique sensível à conversa. Fique sensível aos louvores. Fique sensível ao testemunho. Fique sensível ao que as pessoas falam para você. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Até o incrédulo, Deus usa para responder você. Às vezes você está lá no trem. Senta no lado de ninguém que você nunca conheceu. E aí você começa a conversar, daqui a pouco a pessoa começa a falar um negócio para você, sem pé, sem cabeça, e daqui a pouco você diz assim, rapaz, como que ele sabe? Deus não fala só de uma maneira. Deus fala de diversas maneiras. Por isso que é importante o jejum, estar sensível à voz de Deus. Ele vai falar com você, Ele vai usar circunstância, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar momento, Ele vai usar pregador, Ele vai usar profeta. Se for preciso, Ele usa uma mula, como foi com Balaão, mas Ele vai falar. A grande questão não é se Deus fala ou não, a grande questão é o quanto eu ouço Deus falar.